Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês para mais uma resolução e agora do vestibular do Exato que foi aplicado este final de semana. E aí vamos para a resolução, comentários da prova e também discussão de uma possível anulação de questão. É isso aí galera, tem uma questão que na minha concepção não tem gabarito e tem que ser anulada e eu já vou entrar com recurso. Beleza, galerinha? Antes de mais nada, não se esqueça de compartilhar, esqueça de seguir a gente no canal, compartilha com seus colegas, dá aquela curtida, faz aquele comentário pra gente poder cada vez mais poder ajudar vocês com resoluções. Vamos lá? Vamos para a resolução da prova? Vamos lá, galerinha. Primeira questão que foi a questão número 21, tá? Do Exato, que fala o seguinte: o Rio Tocantins percorre alguns estados brasileiros e com isso sofre variações em sua composição química durante o percurso. Uma das variações se dá na dureza da água, galera. Essa temática ela já foi muito discutida em aulões sobre a questão relacionada à dureza da água, água dura, tá? Galera que pegou aí aulões, por exemplo, em 2024, antes da prova do Enem, eu fiz vários aulões comentando sobre essa temática, tá? O que é a dureza da água? Dureza da água é quando a gente tem altos teores de cálcio e magnésio, principalmente cálcio, tá, pessoal? É muito comum cair questões dessa vinculando a ideia das indústrias, tá? As indústrias, elas precisam constantemente estar fazendo esse tipo de análise para saber se eu tenho ou não esses altos teores acima do limite e isso pode prejudicar todo o processo industrial. E aí ele fala, né, sobre a dureza da água. Então a galera que bate a olho, já vê essa dureza da água, já bate na resposta. Lembre, toda vez que falar da água dura, lembre dos teores de cálcio e magnésio, principalmente cálcio, beleza, galerinha? Vamos com a continuação. Essa variação é influenciada principalmente por... Então, de cara, a letra A já chama completamente a atenção. Altas concentrações de sais de cálcio e íon magnésio. Então, de cara, você já pode ir para a letra A sem nenhum tipo de dificuldade. Então, essa primeira questão aí do Exato, ela foi extremamente conteudista, tá? Não tem muita discussão, não. Falou de água dura, cálcio, magnésio. Lembra disso, tá? Falou de água dura, lembra das altas concentrações de cálcio e magnésio. O Enem, assim como outros vestibulares, também podem trazer isso dentro das outras provas através de cálculo também, tá bom? Eu já vi questões, por exemplo, falando de dureza da água e pedindo para você calcular ali a quantidade de massa de cálcio dentro de um determinado volume ou de magnésio. Então estejam preparados para essa possibilidade. Mas na parte teórica, lembrem, falou de dureza da água, lembre das concentrações de cálcio e magnésio excessivas, tá? O que torna a água dura. Beleza, galerinha? Tranquilos? Então, primeira questão, ó, batata tranquilaça. Bora para a próxima questão. A próxima questão, ela fala o seguinte, vamos lá. No processo de congelamento da água, vamos lá, primeira coisa, o que é o congelamento? É a solidificação, tá? Que é a passagem da água líquida para o estado sólido, beleza, galerinha? Então lembrem, quando ele fala do congelamento, eu tenho água líquida passando para o estado sólido, tá? Então eu tenho a solidificação. Beleza, galera? Vamos lembrar das mudanças de estado da água. Então vamos puxar aqui um gancho para revisar isso. Quais são os três estados da matéria? Tic-tac, tic-tac. Sólido, líquido, gasoso. Agora vamos para as mudanças de estado. Sólido para líquido, eu tenho a fusão. Líquido para gasoso, eu tenho a vaporização, que pode ser encontrada também em forma de evaporação, ebulição e calefação. Qualquer um desses caras hoje em dia a gente pode utilizar. Nunca vi nenhuma prova querer diferenciar nenhum deles não. Tem uma diferençazinha? Tem, mas no final todos eles, líquido vira gás ou vapor. De gasoso, voltando para líquido, eu tenho a condensação, ou se for através da pressão, eu tenho a liquefação. E de líquido voltando para sólido, eu tenho a minha solidificação, que é exatamente o que a questão está falando, que é o congelamento da água, beleza? Aí vamos lembrar o seguinte,
De sólido para líquido para gasoso, a água ela vai absorver calor, ela absorve calor. Processo ΔH maior que zero, processo endotérmico, beleza? Quando a água volta do estado gasoso para o estado líquido para o estado sólido, ela vai liberar calor, ela libera calor, o meu ΔH é menor que zero, processo exotérmico, que é exatamente o que a questão está trazendo. Observem que a questão aqui ela está trazendo a solidificação, tá? Solidificação. E aí lembre, a solidificação libera calor, ΔH menor que zero e é exotérmico, beleza? Vamos para a continuação da leitura. No processo de congelamento da água, há troca de calor. E variação térmica é determinada pela entalpia, ΔH, que é a energia envolvida no processo. A variação de entalpia determina se o processo é endo ou exo. Para a água, a variação de entalpia então para o congelamento da água. Então vamos lá, constante durante o congelamento, gente, o que é constante não é a variação de energia. Se a água for pura, o que é constante é o ponto de congelamento, que é o mesmo valor do ponto de fusão. Então a água funde a zero, ela congela a zero, tá? Ela solidifica a zero, tá? Então quem é constante é a temperatura, não a entalpia, tá? Endotérmica? Não. Se eu estou falando da solidificação, eu estou falando da passagem de líquido para sólido. Aqui, ó, líquido para sólido. Então é um processo exotérmico e não endo. Então a letra B está errada. Letra C, exotérmico, tá certo, mas usou a palavra absorve na mesma frase. Galera, exo não absorve, exo libera calor. Por isso que a letra C está errada. Letra D, a variação de entalpia letra D, negativa, verdade, pois libera calor, verdadeiro. Por isso que a resposta certa é a letra D. Então, negativo, exotérmico, libera calor. E a letra E está errado porque a palavra positivo não pode vir na mesma frase que libera. Porque positivo é endo absorve, endo não libera. Então, a letra correta é a letra D. Observem que só de você saber o conceito da palavra endo e exo, só de você saber que endo absorve é positivo, exo libera é negativo, você já tinha eliminado a letra C e a letra E, sem ao menos ler a questão. Então já observa isso, tá? Outra coisa, lembrem, a entalpia, ela sempre vai variar em uma transformação, seja de mudança de estado, seja de reação química, ela sempre vai variar, beleza? Ou seja, eu sempre vou estar absorvendo ou liberando calor. Beleza? E quem é constante na mudança de estado é a temperatura. Por isso que a letra A aí, ó, é um distrator. Porque a gente está muito acostumado a falar de mudança de estado e na mudança de estado ser constante. Gente, quem é constante é a temperatura, não é a entalpia. Então a letra A para mim é um forte distrator pelo comum conceito dessa expressão que a gente usa na sala de aula. Beleza? Então gabarito letra D, gabarito provisório tá correto, não tem discussão. Beleza, galerinha? Então tá aí o resuminho que tá postado inclusive na descrição desse vídeo. Bora para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Galera, próxima questão. Vamos lá. Essa questão ela já deu o que falar. Galera terminou prova, mandou mensagem, falou: "Professor, caiu uma questão lá de gráfico de fase igualzinho o senhor tinha explicado. Não tinha resposta, lá. Concordo. Na minha opinião, não tem resposta. Vou explicar por quê. Vamos lá. As fases da matéria, sólido, líquido e vapor, podem ser representadas termodinamicamente, valeu minha Nossa Senhora, por gráfico de fase PT, que é pressão versus temperatura, tá? Como a da substância X é apresentada na figura. Então vamos lá. Aí aqui na figura, o que a gente tem aqui de importante? Então, ó, a gente tem sólido, líquido e vapor, que na minha opinião, Copese, vocês podiam ter perdido muito mais tempo em revisar do que colocar sólido, líquido e vapor, porque todo aluno tem que saber disso, tá? Então, Copese, perca mais tempo revisando a prova, fazendo uma prova de qualidade, do que ficar colocando aí informações que o aluno teoricamente tem que saber, tá bom? Então, fica a dica pra você, tá bom? Continuando. Então, aqui eu tenho a linha número 1,
tá? Representando a transformação de sólido para líquido ou vice-versa. A linha 2, representando a informação de líquido para vapor. E a linha número 3, de sólido direto para vapor ou vice-versa, tá? Só para revisar, só para poder aproveitar, aqui no meio, na intersecção aí dos 3 pontos, eu tenho o ponto triplo, que é a intersecção dos 3 estados, e aqui na pontinha do número 2 eu tenho o meu ponto crítico, beleza, galerinha? Vamos para a resolução. Compreendendo que o gráfico é construído a partir de uma relação PT, pode-se afirmar que, vamos lá, letra A solidificação. Vamos lá, vou voltar para a questão anterior, ó. Solidificação. Ele está falando de líquido virando sólido, então solidificação, tá? Voltando para a questão. Então a solidificação é aqui, ó. Líquido voltando para o estado sólido, que é representado por qual linha de separação? Na linha número 1. Aí ele fala assim, ó. É representado pela curva 2? Não, é para a curva 1, tá? Solidificação está representado na curva número 1. Vou corrigir aqui, ó. Então não é a letra A. Letra B. Sublimação. A sublimação é a passagem de sólido direto para gasoso ou para vapor. E aí tem muita literatura que fala que de gasoso volta para sólido também é sublimação. Tem alguns lugares que falam que é ressublimação, sublimação direta, sublimação inversa. Gente, os vestibulares, eu nunca vi vestibular querer pegar isso é pegadinha, não. Sublimação, sólido para gasoso, gasoso volta para sólido, geralmente é esse nome e acabou a história. Que é representado exatamente aqui, ó, de sólido para gasoso ou gasoso para sólido é a linha 3, curva número 3. Só que aqui na questão, ele fala curva 2, então tá errada a letra B. Letra C, a liquefação é representado pela curva 1. Gente, o que é liquefação? A liquefação é a passagem do vapor voltando para o líquido. Vapor voltando para o líquido. Gente, vapor voltando para o líquido está representado por qual curva, prof? Curva número 2. Por isso que a letra C também não pode ser a resposta, que é inclusive o gabarito, tá? Letra D. Vaporização. Gente, o que é vaporização? Passagem de líquido para vapor, líquido para gasoso. É representado pela curva 1. Então vamos lá. De líquido para vapor é representado pela curva 2. Então também está errado. E a letra E, condensação. Gente, a condensação também é a passagem do vapor para líquido, naturalmente, tá? Então, vapor para líquido também é a curva 2, só que aqui falou curva 3. Ou seja, essa questão ela não tem gabarito, tá? Não tem gabarito. Portanto, ela deverá ser o quê? Anulada. Prof, e agora? O que eu faço? Você não faz nada. Você assiste o vídeo do tio explicando para aprender. Deixa que a anulação é por minha conta. Eu que vou entrar com recurso, assim como vários profissionais vão entrar com recurso também, tá, pessoal? Essa questão ontem, depois que ela foi aplicada, depois que foi liberada a prova, eu vi em várias redes sociais muitas pessoas comentando essa questão. Então, realmente, ela não tem gabarito, na minha concepção também. E eu não vou ser o único professor a entrar com gabarito, provavelmente. Conheço colegas de outros lugares que também vão entrar com anulação dessa questão, pedir de anulação da questão, tá bom, pessoal? Então, muito provavelmente, se a Copese ver os nossos recursos, quem é meu aluno já vai saber do que eu acabei de falar, se a Copese ver os nossos recursos, é óbvio que essa questão tem que ser anulada, tá bom, pessoal? Então tá aí, questão número 23, gabarito provisório, letra C, gabarito oficial, na minha concepção, nulo. Não tem resposta para essa questão. Beleza, galerinha? Próxima questão. Vamos lá. A próxima questão fala o seguinte: as reações químicas são fenômenos que envolvem a produção de substâncias com base em outras substâncias. Por exemplo, a calcinação do carbonato de magnésio. Gente, é a segunda prova do exato que eu vejo cobrar inorgânica seca, que é nomenclatura, tá? Então é bom vocês começarem a se atentar, tá? Por quê? Porque nomenclatura existem várias regras e não tem como eu ficar discutindo regra aqui no YouTube, justamente porque eu vou perder tempo, né? E a gente sabe muito bem que o tempo é um fator determinante aí na gravação dos vídeos. Então nós vamos combinar assim, dar uma revisada em funções, principalmente sais.
Mas assim, galera, quer aprender de verdade? Aprende ácido, regrinha de ácido, aprende base, regrinha de base, porque sal é derivado de ácido e base. E aí óxido também, tá? Então vamos lá, ó, o carbonato de magnésio, MgCO3, vai gerar, ou seja, vai produzir, quer dizer, produto, óxido de magnésio, que é o MgO, e o dióxido de carbono, que esse daqui, pelo amor de Deus, tem que saber já impregnado na sua alma de estudante. Beleza? Então vamos montar a reação. Então, carbonato de magnésio vai formar o óxido de magnésio mais o gás carbônico. E aí, para esse processo é correto afirmar que é uma reação D. Então, estou falando de uma classificação de reação. Galera, quando eu tenho um único reagente formando vários produtos, eu tenho uma análise ou decomposição. Por este motivo, a resposta certa é a letra E. Opa, eu tô no meio aqui, também vocês não viram, né? Tá aí, ó. Toda vez que eu tiver um reagente formando vários produtos, eu tenho uma análise ou uma decomposição. Tá bom, galera? Então tá aí a resolução da questão. Fechou? Letra A, simples adição, seria ao contrário, tá? Então, se eu tivesse óxido de magnésio com dióxido de carbono formando carbonato de magnésio ao contrário, tá? Aí sim seria uma adição ou síntese, ok? Dupla troca são substâncias compostas dos dois lados. Simples troca é substância simples reagindo com composta, formando uma nova simples e uma nova composta. E oxidação seria se tivesse variação da quantidade de elétrons, ou seja, variação não, variação do número de elétrons dentro dos elementos, ou seja, é uma reação que tem transferência de elétrons. Para isso eu teria que calcular NOx, tá bom, pessoal? Mas já fazendo aí de antemão, não tem variação do número de elétrons, por isso que não é reação de oxidação. Beleza, galerinha? Esse assunto me chamou a atenção. Fazia muito tempo que eu não via a prova cobrar, tá? Não é comum cobrar seco desse jeito, tá? Para mim me assustou ver, eu senti falta de conteúdos comuns, que é química orgânica, por exemplo, muito comum. Não vi na prova. E aí, de repente, o cara me mete aí uma classificação de reação. Beleza, é conteúdo do mesmo jeito. Pro bom aluno, pro bom estudante, qualquer conteúdo é válido. Mas foi uma novidade. Não tinha me deparado com esse conteúdo ainda nas questões de vestibular da nossa região, exceto as privadas, que tem algumas privadas que colocam, claro, tá? Mas para as federais é a primeira vez aí que eu me assusto nesses últimos anos. Beleza, galerinha? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, bem conteudista, raio atômico, propriedade periódica. Galera, isso daí é uma coisa conteudista mesmo, tá? Eu fiquei feliz de ver essa questão porque nas aulas que eu ministrei de tabela periódica para algumas turmas de ensino médio e cursinho, eu bati muito nos exemplos. E essa questão de raio iônico propriamente falando, ela veio fácil, por incrível que pareça, tá, galera? Ela veio fácil, tá? E aí vocês vão entender por que ela veio fácil na hora da resolução. Então vamos lá. Resolução da questão. A distribuição eletrônica ajuda a compreender as propriedades periódicas dos elementos e a formação de íons. Aí ele deu aí, olha que lindo. Ele não só deu o elemento e o número atômico, mas ele também já deu a distribuição. Ó, legal, exatos, mas podia deixar o aluno fazer. Eu sinto muita falta dos vestibulares deixarem os nossos alunos a fazerem mais as questões. Cara, dá o número atômico, deixa esses meninos fazer. Esses meninos sabem fazer distribuição eletrônica. Mas tudo bem, é uma opinião minha, tá, gente? A partir da análise da distribuição eletrônica fornecida, é possível determinar que... Então vamos lá. Vocês estão vendo que a letra A, a letra B e a letra C já trabalham com raio, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Tanto a A quanto a B quanto a C trabalha com raio iônico, tá? E aí assim, primeira coisa, se eu fosse comparar dois elementos neutros diferentes, quanto maior o período desse elemento, quer dizer, quanto maior o número de níveis desse elemento, maior é o seu raio. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos lá, só de cara olhando para os exemplos. Alumínio tem 3 camadas, magnésio tem 2 camadas e o flúor tem 2... Oh, perdão, desculpa.
O alumínio tem 3 camadas, o magnésio tem 3 camadas e o flúor tem 2 camadas. Observe aí pelo nível, tá? Ó, 3 camadas, 2 camadas. Então, imediatamente, o alumínio e o magnésio são maiores do que o flúor. Então lembrem, quanto maior o número de camadas, maior o raio, tá? Então alumínio e magnésio são maiores do que o flúor. Ponto. Entre o alumínio e o magnésio, quem é o maior? O magnésio. Por quê? Quando eu tenho dois elementos com o mesmo número de camadas, no caso ambos têm 3 camadas, predomina o maior aquele que tem um número atômico menor. Então, entre magnésio e alumínio, o magnésio tem um número atômico menor do que o alumínio. Consequentemente, ele é levemente maior do que o alumínio. Então, se fosse para analisar raio seco, o magnésio é o maior entre os três, depois vem o alumínio e por último vem o flúor. Só que aí, nesse caso, ele trouxe raio iônico. O raio iônico ele tem uma outra regra. Qual que é a regra do raio iônico? O raio do ânion é maior que o raio do seu átomo neutro, que é maior que o seu raio do cátion. Ok? Então, se você lembrar disso daqui, você já tem meio caminho andado. Por quê? Só de olhar para a letra A, fala assim, ó, o que fala na letra A? O flúor, como ele não colocou carga, então ele está falando do flúor neutro. Então, o flúor neutro tem um raio menor do que o flúor menos 1. O menos 1 seria ânion, porque é negativo. Ou seja, o neutro é menor do que o ânion. Verdadeiro. De cara, eu não vou nem sofrer. A letra A já é a resposta correta. O átomo neutro é menor do que o seu ânion. Eu vou fazer a letra B só para explicar o cátion, para nem adentrar nas demais, tá bom? A letra B fala assim, ó. O magnésio possui raio atômico menor do que o magnésio 2+. Ou seja, magnésio, eu estou falando do átomo neutro, e o magnésio 2+, eu estou falando do cátion. Galera, é o contrário. O cátion que é menor do que o seu átomo neutro. Olha para cá, ó. O cátion é menor do que o seu átomo neutro. Então a letra B está ao contrário. Beleza? Na verdade, ao invés de ser menor, deveria ser maior aí na letra B. Letra C. O alumínio, no caso neutro, possui o mesmo raio do magnésio 2+. Galera, quando o magnésio perder 2 elétrons, ele vai regredir uma camada, que ele vai perder os 2 elétrons da sua camada de valência. Certo? Então ele vai passar a ter 2 camadas, enquanto o alumínio vai ter 3 camadas. Consequentemente, o alumínio vai ficar um pouquinho maior do que o magnésio, tá? Porque quando o magnésio perder, ele vai se contrair e o seu raio vai diminuir, tá bom? Então o alumínio aí vai ser maior e não ter o mesmo raio, tá? Letra D tá errada, tá? O flúor possui a mesma eletronegatividade que o flúor menos 1, não. E letra E, o alumínio possui a mesma distribuição eletrônica do que o alumínio 3+. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Se esse cara é um neutro e se esse cara perdeu 3, no momento que eu perco ou que eu ganho, ou seja, no momento que eu viro um íon, a minha distribuição eletrônica também vai mudar. Então, se eu perder 3 elétrons, eu vou perder 3 elétrons da camada de valência. Ou seja, para o alumínio, o alumínio 3+, eu perderia esses 3 aqui. Ou seja, a distribuição vai mudar. Então, está totalmente errada aí a letra E, ok? Portanto, a resposta certa é a letra A. Beleza, galerinha? E está de acordo com o gabarito provisório. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, fala assim, ó. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possível contaminação do causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para o procedimento de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis, de ambientes fechados, combinação de traje. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível da concentração segura e às preocupações necessárias. O grande risco do emprego indiscriminado dessa substância, qual é a substância? Do ozônio, tá? É que a sua ação química como? Gente, ele é muito usado, inclusive, lá nas reações orgânicas. O ozônio, ele tem um alto poder oxidante, tá, galera? O ozônio, ele tem um alto potencial de oxidação,
Beleza, galera? Ou seja, de capturar os elétrons. Então assim, galera, ó, lembrem, o ozônio tem alto poder de oxidação. Por isso que ele gera um risco muito grande, porque a alta concentração pode trazer prejuízos. Ok, galerinha? Então aí é isso que a questão ela quer colocar. Essa questão 26, na minha concepção, ela é mais direta. Era uma questão que a pessoa tinha que ter uma noção boa de química, tá? Não é todo mundo que recorda de cabeça aí a questão das propriedades de algumas substâncias químicas, em especial aí do caso do ozônio, tá? Mas é uma questão tranquila. Se você lembrasse lá das questões, por exemplo, da química ambiental, geralmente a gente fala lá em química ambiental, do ozônio, lá da camada de ozônio, né? E a gente fala ali da quebra do ozônio pelo CFC, comenta um pouquinho das propriedades. Um outro lugar que eu comento bastante sobre isso é lá em alotropia, quando eu vou dar o exemplo do gás oxigênio e do ozônio. E aí eu lembro das diferenças principais dessas duas substâncias. Então você vai lembrar do potencial oxidante. Claro que foi uma questão difícil, na minha opinião, a mais difícil. Ela tá brigando pau a pau aí com o raio atômico da questão anterior, mas eu acho ainda mais complicada, tá? Não porque ela é conteúdo, não porque ela é longa, não, é porque ela é seca, ou você sabe ou você não sabe. Então pra mim ela se tornou complicada por esse motivo, beleza? Última questão da prova de química, gente, essa questão aqui, ela caiu no Enem. Tá? Ela foi questão do Enem, inclusive a galera que teve aulões aí comigo no último ano, eu trouxe essa questão 2 ou 3 vezes. Inclusive teve um aulão que eu dei agora pro Exato na semana passada, que infelizmente eu coloquei muitas questões e essa eu não consegui chegar. Tava no meu slide essa questão, entendeu? Então quem teve cuidado de olhar o meu material de revisão aí do Exato, teve essa questão na mão, teve ela na mão, tá bom? Essa prática de colocar questões do Enem que já foram aplicadas na prova, eu discordo. Vou ser muito, muito sincero. Muito, muito sincero. Porque para mim, na minha cabeça, qual é o filtro de conhecimento que eu estou utilizando para selecionar os meus futuros profissionais? Então, minha opinião é, eu não acho essa prática correta. Eu acho que a gente tem um repertório de conteúdos gigante na química, tem muito conhecimento hoje em dia para elaboração de questões contextualizadas e pegar questões que foram recentemente aplicadas, para mim, eu acho extremamente incorreto. Então, Exato, Banca, Copesi, vou melhorar. Vocês têm potencial para mais, tem como fazer melhor, tá? Me perdoe, mas tem como fazer melhor. Eu não acho correto usar questões que já foram aplicadas na prova do Exato. Não acho. Tá? Não acho incorreto isso daí. Minha opinião, tá, pessoal? Não tô querendo mudar a opinião de ninguém, não. Minha opinião é essa. Se eu tô estudando, se eu tô ralando para passar numa federal e eu encontro questões que já foram aplicadas, é perigoso eu ter um outro aluno não tão preparado que decorou o gabarito. Por um acaso de sorte, decorou o gabarito. E aí o cara vai lá e marca a resposta e não tem conhecimento agregado. E aí? É justo? Me perdoe, mas é minha opinião. Vamos para a resolução. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando-se um pedaço de mármore, que é o carbonato de cálcio, a uma solução de ácido clorídrico, tá? Que é o HCl, observando a liberação de um gás e aumento da temperatura. Gente, quando ele fala observando a liberação de um gás, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu venho batendo na tecla várias aulas, vários aulões. O carbonato, ele gera gás carbônico, tá? Então o gás gerado aí a partir da reação do carbonato de cálcio e do ácido clorídrico é o gás carbônico, que ficaria assim a reação, ó. Carbonato de cálcio mais ácido clorídrico muriático, eu teria a reação ali formando o cloreto de cálcio mais o meu ácido carbônico. O ácido carbônico ele vai liberar água e gás carbônico. Então o gás liberado aí, pessoal, é o gás carbônico. Beleza, galerinha? Não balanceei, tá? Deixa eu balancear aqui antes que alguns bonitos vai falar que depois o professor respondeu sem balancear. Pronto, tá balanceado agora. Então o gás em questão é o gás carbônico.
Por isso que a resposta é a letra C, tá bom, galerinha? Ok? Galera que já tem uma noção de resolução, que já teve aulões sobre esse assunto, eu já bati na tecla demais sobre a liberação de gás carbônico a partir dos carbonatos. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução da questão. Beleza? Vamos lá. Em relação à prova do exato, aquela questão que é a 23 tem que ser anulada, na minha concepção, e acho que várias outras pessoas chegaram com a mesma conclusão, tá? Eu já tô entrando com recurso, então fiquem tranquilos, esse recurso vai ser feito por mim e pros demais professores também. Eu acredito que vários profissionais vão entrar em recurso nessa questão. Show? Achei a prova um pouquinho mais técnica do que a primeira prova, tá? A primeira prova, na minha opinião, foi mais tranquila. Claro que ainda é muito cedo para falar. Eu já falei para os meus alunos, já falei para várias pessoas. Eu acho muito cedo para a gente falar sobre o perfil de prova, tá? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que a prova ainda vai ter pelo menos aí mais uma ou duas edições para a gente poder traçar um perfil. Eu sinto falta de questões de cálculo. Muito aluno pode falar, mas não gosto de questão de cálculo. Gente, tem que ter um pouco mais de conteúdos, vamos falar, como é que eu posso dizer? Tem que ser mais heterogêneo, tá? Tem que ser mais heterogêneo, tá? Então tem que ter questão teórica? Tem. Tem que ter questão de interpretação? Tem. Tem que ter questão de cálculo? Tem, eu sinto falta, então exato, vamos melhorar, tem como colocar, tem muita questão aí de cálculo que dá para colocar, vamos falar de estequiometria, que é um conteúdo muito comum de prova, eletroquímica, cadê as questões de eletroquímica, química orgânica, gente, pelo menos uma questãozinha de química orgânica podia ter caído nessa prova, cara, colocaram duas questões aí de mudança de estado físico, por exemplo, uma delas conseguiram errar a questão, entendeu? E não colocaram nenhuma de orgânica, cara, que custa? Eu não tô querendo colocar conteúdo meu, não é isso. A química é vasta, então vamos valorizar vários conteúdos e não um ou dois ou três conteúdos. Fica a dica aí para quem elabora essa prova, se tiver a oportunidade de ver esse meu vídeo, tá bom? Meninos, boa prova, boa resolução, espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilha, curte, comenta, me ajuda a divulgar, tá bom? Que cada vez mais isso motiva a gente estar fazendo vídeos de resolução e eu espero que eu tenha ajudado cada um de vocês com essa resolução um pouquinho mais do seu processo de aprovação, tá bom? Galera, não se esqueça, o meu sonho é ver vocês aprovados. Então vamos lá, arrebentem, boa prova e ó, beijão, até mais, tchau, tchau, falou!